Muito obrigada, primeiramente pelo deputado estar aqui conosco. O deputado é um quadro muito importante no Congresso, ganhou o prêmio do Congresso em Foco, então a ABRIG trouxe ele aqui hoje para ser entrevistado por nada mais, nada menos do que o nosso presidente do Conselho de Ética, pela nossa coordenadora de comunicação, pelo Lucien também. Eles vão fazer uma apresentação rápida deles, mas eu não poderia deixar de passar aqui para deixar um abraço especial para o deputado, agradecê-lo e desejar um ótimo evento aí para todos. Marina, está contigo. Foi bem rapidinho, é bem breve. Bom, boa noite a todos. Deputado, mais uma vez, obrigada pela sua presença. É uma honra para a gente aí com que recebeu o melhor prêmio do Congresso, o Congresso em Foco, na semana passada, de melhor deputado, que a gente tem a oportunidade aqui já de recebê-lo e conhecer um pouco mais para o pessoal que ainda não conhece o senhor, né, que o senhor é super atuante aí na CCJ, em vários outros espaços importantes do Congresso. Para o senhor contar um pouquinho mais para a gente o trabalho que tem feito lá. Eu vou contar também com a participação de dois colegas meus da ABRIG, o Dr. Paulo Castelo Branco, que é advogado, e ele é o presidente do Conselho de Ética da ABRIG, e o Lucien Belmonte, que é diretor da ABRIG, e ele também é presidente da Abividro, a associação que representa o setor de vidros. Bom, então, só para apresentar rapidinho aqui o deputado, para quem ainda não conhece, ele é advogado, deputado federal pelo PSD do Mato Grosso do Sul, membro da CCJ, um membro bastante atuante, tem feito um grande trabalho lá, membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, membro da Comissão Especial do Código de Processo Penal, e ele acabou de ser reconhecido pelo júri especializado do Prêmio Congresso em Foco como o melhor deputado de 2020. Então, parabéns, deputado, pelo prêmio. E para me apresentar também, eu sou diretora de comunicação da ABRIG e diretora da ABIAR, que é a associação que representa as empresas aéreas. É um prazer estar aqui com o senhor. Então, passo a primeira palavra para o senhor contar um pouquinho para a gente o trabalho que o senhor tem feito no Congresso, como que está o Congresso agora nesse período de pandemia e quais são as expectativas aí até o final do ano. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Marina, prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas fundamentais da atualidade. Quero, neste momento, saudar toda a diretoria da ABRIG, na pessoa do seu presidente, meu querido colega Paulo Henrico Castelo Branco, e também aqui saudar o Nicolas Moreno, a Joana, o Lucien Belmonte, a Carol Venuto, o Bernard, e começar, a título de introdução, fazendo aqui a necessária exposição sobre a importância das atividades do Congresso neste período, sabe? É que há 225 democracias consolidadas no mundo, apenas 25 não fecharam praticamente, não suspenderam as atividades congressuais, parlamentares. E uma das 25 é a brasileira. E um detalhe, foi a que mais apresentou, em termos de produtividade, eficiência na aprovação de proposições, de bons projetos de lei que atenderam a vários segmentos da sociedade. Se você fizer uma pesquisa superficial sobre a extensão, o alcance e o conteúdo das propostas apresentadas pelo Congresso brasileiro, aqui, claro, bicameral, incluindo Senado, Câmara dos Deputados, você verá que não deixou de enfrentar temas cruciais neste momento de pandemia. O próprio auxílio emergencial veio do governo com R$ 200 e a deliberação do Parlamento Brasileiro é que fixou em R$ 600. Então, eu quero dizer que eu vejo como um saldo muito positivo em termos de produtividade parlamentar. Teve dificuldades, ainda tem, porque você perde a capacidade de fazer aquela política, né, no tete-a-tete ali, conversando, olhando no olho, aquele contato epidérmico com o colega parlamentar ou com a colega parlamentar, mas parece que está tendo uma
Só pedir para todo mundo deixar o microfone desligado, por favor. Muito bem. Então, agora, se isto é um fato, no sentido de que compromete, sim, um pouco a fluência das atividades políticas, por outro lado, na sessão remota, você necessariamente há de ser mais objetivo, conceitual, propositivo, né, e deve submeter-se à disciplina rigorosa da pauta. E, por isso, aumentou. E, por isso, aumentou a produtividade na aprovação de proposições normativas fundamentais para o Brasil. Agora, a crise econômica, que ainda vai apresentar os seus desdobramentos, já está numa fase aguda, mas ela se tornará crônica, ela haverá de ser enfrentada, não é? Não só pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário também, não é? No sentido de fazermos aí um entendimento entre os poderes para que consigamos superar este momento, que não é brasileiro, não é um momento mundial e que exige de nós todos adaptação, capacidade de improvisação, criatividade, não é? E compromisso com a coisa pública. Está tramitando na Câmara a PEC da segunda instância, que eu sou o relator, o autor é o deputado Alex Manente, né? E é uma PEC muito importante que vai impactar de forma, eu diria, enfática, não é? Na economia brasileira e também no seio da máquina judiciária e da comunidade jurídica, e evidentemente que agora só aguardamos a decisão do presidente Rodrigo Maia para que ele paute a matéria. Ele tem que pautar a matéria para que consigamos, então, impulsioná-la. Acho, aí agora é um palpite, que enquanto estivermos em sessão remota, essa PEC não deve ser votada. Né? Palpite. Não é? Quem decide é o presidente Rodrigo Maia. Porque ela é polêmica, e quando se trata de matéria polêmica, a tendência é evitar que seja pautada nesse sistema remoto, né? Pela própria dificuldade operacional de natureza política que a gente vai ter que enfrentar. Então, basicamente, a título de introdução, é essa minha exposição. Eu fico à disposição de todos vocês, saudando a Brigue e todos que estão aqui comigo. Obrigada, deputado. Bom, primeiro eu vou passar para o doutor Paulo. Doutor Paulo, o senhor gostaria de começar com as perguntas? E se os outros participantes que quiserem fazer perguntas, se quiserem colocar aqui no chat, eu vou selecionando conforme vocês forem enviando, tá bom? Pois não. Deputado, sei da sua atuação muito importante no Congresso Nacional, e especialmente na CCJ, e continuo olhando as dificuldades que o país passa com relação à justiça. Eu tenho 50 anos de advocacia e poucas vezes eu vi um momento tão difícil de ter solução como vejo agora. O Congresso Nacional elabora as leis, pensa, examina, consulta a sociedade e, quando há um fato real, judicializa-se a questão e o Supremo Tribunal legisla. Ele está legislando, causando estranheza, muita estranheza, aos advogados, especialmente, e principalmente ao nosso cliente. Se explicar ao nosso cliente que ganhou uma causa, e que esta causa, na execução, ele não consegue resolver, não consegue
levantar o valor que já está depositado, porque há sempre um questionamento a respeito desse fato. A outra questão, e o senhor também está sempre atuante na área, é a questão da segurança pública, que é, claro, um problema insolúvel. A segurança pública vai estar sempre presente, a saúde vai estar sempre presente e a educação também. Mas, há anos, isso foi negligenciado com questões políticas e tudo mais, e todas as vezes que uma pessoa insatisfeita recorre ao Supremo Tribunal, em outros tempos, o ministro examinava a questão e simplesmente determinava o arquivamento, porque não era uma questão a ser examinada pelo Supremo Tribunal. E o outro fato é a liminar. A liminar uma liminar do ministro sozinho decidir mais que o Congresso Nacional. Essa é uma questão que eu vejo com muita apreensão e gostaria de saber a sua posição sobre essas duas questões preliminarmente. Olha, Paulo, compartilho com você essa preocupação, tanto no aspecto da excitação legiferante, né, do judiciário, em muitos julgamentos, não se limita a aplicar a lei ao caso em concreto, vai além e legisla, de certa forma, usurpando as funções do poder legislativo. Eu posso dar um exemplo no caso da criminalização da homofobia, quando compara e estende, por analogia em Malam Partem, não é? A questão da homofobia ao racismo. Embora eu seja favorável à criminalização da homofobia, defendo que quem deva aprovar um projeto de lei criminalizando a conduta homofóbica é o Poder Legislativo. E quem o fez? Foi o Supremo Tribunal Federal, num julgamento em caso concreto. Então, de fato, isso é preocupante. Como preocupante também é a questão relacionada ao poder monocrático, isto é, de um ministro apenas do Supremo Tribunal Federal, através de liminar, suspender os efeitos, por exemplo, de uma lei, né, aprovada pelo Parlamento brasileiro. Há, inclusive, tramitando na Câmara dos Deputados um projeto, e eu sou favorável, no sentido de exigir que, no caso de suspensão de lei aprovada pelo Parlamento brasileiro, evidentemente, haja não a decisão monocrática, mas de um colegiado, não é? Ou de uma turma, ou mesmo do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para, em caráter liminar, suspender os efeitos da sua vigência. Mas está em tramitação. O próprio ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele sugeriu ao colegiado que avaliasse esta perspectiva, esta possibilidade, mas foi voto vencido e não vingou. De fato, existe sim esta preocupação, mas eu devo aqui, Paulo, se você me permitir, fazer até uma meia-culpa em termos muito sinceros, porque os políticos, né, quando eles, na Câmara e no Senado, sobretudo, são derrotados na votação de um projeto de lei, são eles, né, muitas vezes, que batem as portas do Judiciário provocando uma manifestação, né, do Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, que os ministros eles não podem, sob o argumento de que, eventualmente, eles subverteriam o princípio da tripartição dos poderes, usurpando as funções do legislativo, deixar de julgar. Se eles são provocados, eles têm que julgar. E eu vejo muito isso, viu, Paulo?
em muitas votações, o próprio deputado ou a própria senadora recorre ao Supremo, pelo partido, evidentemente, requerendo a impugnação da votação do Congresso Nacional. Então, é preciso ver por este lado também para que haja um equilíbrio nesse diagnóstico e todos façam a sua parte dentro dos limites constitucionais previstos. Obrigada, deputado. Lucien, quer passar a palavra para você agora, fazer uma pergunta? Depois eu faço. Obrigado, e a gente abre para o pessoal deputado, também. Um prazer estar com o senhor aqui. E eu não gostaria de entrar necessariamente ou obrigatoriamente na questão do debate só político institucional. O senhor falou algumas coisas que são fundamentais na discussão, como, por exemplo, o tema da produtividade do legislativo, o papel do legislativo, mas o senhor falou da coisa pública, ou seja, da res pública, tá? Da república. E aí eu gostaria de saber o papel do parlamentar nesse momento de impasse institucional, político e econômico que a gente está vivendo. E no final das contas, enfim, quando eu era criança, quando a gente falava de coisas opostas, a gente falava de um Fla-Flu, né? Pode ser um Corinthians e Palmeiras também, né? Mas, enfim, a gente ainda está num impasse muito grande institucional. O senhor é um deputado de terceiro mandato, o senhor está no terceiro mandato. E ganhar um prêmio é um reconhecimento da carreira, da trajetória, do posicionamento político institucional, ou seja, perante o público, perante a coisa pública, um posicionamento político. Como manter o sonho e como perseverar no trabalho de um político neste impasse que a gente vive? É uma angústia permanente que eu tenho dentro de mim. Com 51 anos, no terceiro mandato, embora o segundo eu tenha ficado apenas um ano, porque eu fui eleito primeiro suplente, e quando um deputado foi convocado, foi nomeado ministro, eu assumi, foi em 2018. É uma angústia permanente, não é? Porque eu me lembro, você falou da sua infância, eu falo da minha, e eu passei a minha infância toda ouvindo a promessa do Brasil do futuro, não é? E passados 40 anos, eu me vejo agora olhando no espelho e esse futuro ainda não chegou. Pelo contrário, é um presente cada vez mais crítico. Então, eu me questiono muito qual é, na realidade, o meu significado, como é que eu posso me colocar na expressão significativa do parlamento como um personagem protagonista. E eu cheguei à conclusão de que, fazendo a minha parte, contribuindo com o meu esforço, com a minha energia psicológica, para que bons projetos sejam aprovados, que o sentido ético seja rigorosamente obedecido durante o mandato e que não haja nenhuma transigência com princípios morais, eu penso que fazendo esta parte, né, que é a minha parte, eu posso ser, digamos assim, uma referência para aqueles outros que, porventura, queiram se iniciar na atividade política ou já estejam lá. E eu quero dar um exemplo prático para você, que o Centrão, por exemplo, né? Vocês que acompanham a atividade legislativa sabem que o Centrão ele tem um estigma ruim, né, perante a opinião pública, associado a vícios da política, como fisiologismo, não é, como clientelismo, como aquele que troca voto por cargos. Não é? E quando o presidente se aproximou dos líderes desses partidos que compõem esse tal Centrão, eu fui publicamente contrário a essa aproximação. Eu me coloquei de forma muito clara
contrário, porque o presidente, na campanha, várias vezes afirmou que o Centrão era um foco político de corrupção. A propósito, foi no Centrão que o mensalão, lá atrás, teve início, não é? Não sei se vocês se lembram, com aquela entrevista do Roberto Jefferson, não é? Que saiu na Folha de São Paulo, e depois a questão dos desdobramentos do Petrolão, também teve foco político lá. Então, eu posso dizer a você o seguinte, Lucinha, é uma angústia que eu tenho, mas sempre associada à esperança, porque no dia que eu não tiver mais esperança, eu vou ser um nada, eu não vou mais ter força para poder impulsionar a minha atividade política. E eu tenho esperança para que a gente, através do exemplo pessoal, não é? Você vê hoje sendo reconhecido como um deputado que não é conhecido nacionalmente pela imprensa, não é? Mas como primeiro colocado num júri de especialistas da política, eu acho que modestamente eu estou fazendo a minha parte, que é muito modesta. É uma pequena árvore numa grande floresta, mas a árvore está lá, está bem fincada, está com raízes fortes, não é? E que não vai se vergar a qualquer ventania. Eu acho que por aí a gente consegue, sim, transformar a política em algo associado a coisas positivas. Aliás, eu quero até fazer um elogio aqui ao Congresso em Foco, quando faz essa premiação, é muito importante essa premiação, porque ela vai contra todo o senso comum que vincula política a coisas negativas. Quem vivencia as atividades do parlamento sabe que tem boas árvores lá, sabe que tem boas sementes lá, sabe que tem gente bem intencionada. Tem gente mal intencionada mesmo, tem, nós sabemos. Mas, poxa vida, em qualquer atividade, você vai no jornalismo, tem, você vai no futebol, tem, você vai na igreja católica, tem, na igreja evangélica, tem, não vai ter na política, né? Sabendo que na igreja católica você não vota para o padre ser padre, né? Você não vota no pastor para ser pastor, mas no deputado ele é votado para ser deputado, o senador é votado para ser senador. Então, eu tenho essa esperança, sim, né, de fazer com que o Brasil não continue sendo um país de poucos, mas um país de todos, porque se você observar bem, agora terminando, não quero me alongar, parece que o Brasil esfrega na cara dos políticos, da elite política, né, da elite econômica, não é? Que a culpa não é do país, a culpa é de quem o dirige, porque nós temos, ao contrário de outros países mais desenvolvidos que nós temos água doce? Temos. Nós temos água salgada? Temos. Nós temos petróleo? Temos. Nós temos floresta? Temos. Nós temos minério? Temos. Quer dizer, nós temos tudo. Nós temos tudo. E por que nós não somos como aqueles que não têm nada disso? Por quê? Não é? Então, essa é uma angústia que me desafia a esperança. A angústia alimenta a esperança e a esperança alimenta a angústia. Então, hoje eu sou um sujeito, um político angustiado, mas esperançoso. A brincadeira que eu faria é o tema do samba, né? De um samba que diz assim, a eterna luta do rochedo contra o mar. Eu acho que a gente não pode nunca desistir de querer ter um país melhor. Eu acho que uma coisa importante, como a gente tem trabalhado aqui dentro da Brig em uma série de pontos, não só do ponto de vista do parlamentar, mas do ponto de vista também de quem está nas relações institucionais e governamentais, fazer o seu papel de uma forma absolutamente ética, transparente e levando boas propostas para os parlamentares. Eu acho que é um ciclo virtuoso da gente realmente querer o bem coletivo, né? E ter um espírito público quando a gente está tratando dessa res pública. Eu acho até Não, desculpa, pode falar. o que aconteceu ontem
foi muito importante em termos de vitória do Brasil, sabe, Luciene? Marina, se você me permite, essa votação do Fundeb permanente como política de Estado é um divisor de águas nessa legislatura, viu? É que as pessoas, elas, não sei, parece que estão meio distraídas, assim, e a coisa passou. Mas é quem olhar com um olhar mais atento de historiador vai ver esse agosto de 2020, pandêmico, não é? Como um marco na história do Brasil, porque é um compromisso efetivo com uma política de Estado estruturante, não é? E para mim é um divisor de águas. Essa legislatura vai ser antes de agosto de 2020, antes do Fundeb e depois do Fundeb. Eu acho mais importante que a reforma da Previdência. Sim. Deputado, o senhor comentou, antes só de passar a pergunta, eu agradecer ao Bernardo a parceria que ele tem com a Matchmaking, que está aqui com a gente sempre em todos os eventos. Bernardo, obrigada pela parceria, que está aqui ajudando a gente com toda essa ferramenta aí do Zoom e organizando todo o evento. Mas, deputado, o senhor comentou que dentro do Congresso, quem acompanha de longe não consegue ver o quanto vocês trabalham. A gente que está lá sempre, né, que está toda semana, eu frequento o Congresso há 8 anos, sempre de terça a quinta eu estou por lá, e eu vejo o quanto os senhores trabalham, assim, é impressionante. Quem não frequenta, eles ficam, eles só trabalham de terça a quinta. E não é verdade, a gente vê o quanto vocês trabalham entre terça e quinta no Congresso, e depois vocês vão para a base e tem muito trabalho no final de semana também, não param nunca, vocês trabalham bastante mesmo, a maioria dos parlamentares, né? Como o senhor disse, tanto no Congresso, na área de relações institucionais ou em qualquer área, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. A gente também teve também essa questão de lobista é corrupto, e a gente fala, não, corrupto é bandido, lobista é lobista, relações institucionais, assim como tem corrupto dentro da medicina, tem corrupto em todas as áreas. Eu concordo com o senhor, e o Congresso é uma amostra da população, né? É uma amostra do povo. Então tem gente boa, tem gente ruim. E tem muita gente boa, a gente acompanha o trabalho lá e quem está acompanhando de perto vê bem isso mesmo, e o senhor é um grande exemplo disso, e o Congresso em Foco comprovou, reforçou, né? Bom, mas a minha pergunta, o senhor comentou que a gente é um país rico, né? A gente tem a maior biodiversidade do mundo, tem todo o potencial para ser um país aí super competitivo, com indústria forte, com tanta riqueza que a gente tem, e a gente sempre ouviu que é o país do futuro, o país do futuro. Eu sei que o senhor está super envolvido com a questão da reforma tributária também, escreveu artigos sobre isso. E a minha pergunta tem relação com a reforma tributária. A gente tem um custo Brasil altíssimo. Recentemente, o governo fez um estudo junto com alguns setores privados, inclusive o Luciene e eu participamos aí do grupo que desenvolveu esse estudo do custo Brasil, que concluiu que o custo Brasil representa 1,5 trilhão de reais para o país. Isso é 22% do PIB. E tem uma expectativa grande aí que com a reforma tributária essa realidade melhore um pouquinho e a gente consiga ser um pouco mais competitivo. Eu queria saber a opinião do senhor, se o senhor acha que realmente a carga tributária vai diminuir, mesmo sem a reforma administrativa. Eu sou, como eu disse, do setor de aviação, né? No setor de aviação, o que a gente defende é que a gente tem um sistema tributário parecido com o sistema tributário internacional, onde os países mais competitivos, menos burocráticos, parecido com esses sistemas, né? Então, o nosso foco é que tem um alinhamento com esses países no nosso sistema tributário. O senhor acha que a gente vai conseguir aprovar ainda esse ano ou no início do próximo, finalmente, depois de anos, décadas discutindo a importância de ter uma reforma tributária, a gente vai conseguir aprovar e vai conseguir diminuir a carga tributária mesmo sem a reforma administrativa? Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas se nós vamos conseguir aprovar a reforma tributária esse ano por uma razão. Nós estamos praticamente em setembro, certo? Nós estamos em setembro. Muito bem. A eleição em novembro. Mas em outubro, temos a campanha. E aí? Como é que vai ser? Você que convive lá na Câmara conosco, a Carol, sempre lá, sabe. Como é que sabe? Na época de campanha eleitoral, municipal ou nacional, não importa, parece que é um recesso branco. Como é que nós vamos pautar uma reforma estruturante, né, como a reforma tributária, sem
estabilidade de agenda. Vai ser um grande desafio para o presidente Rodrigo Maia. Eu, Fábio Tradi, estou disposto a votar, não concordo com a estratégia política do governo de fatiar. Isso não vai dar certo. A Câmara tem uma PEC, o Senado tem outra, uma inspirada nas ideias do Rauli, outra que o Baleia Rossi é o autor, muito boa, por sinal. Claro que tem que fazer ajustes. Eu preferiria que nós nos debruçássemos sobre PEC, porque aí nós já teríamos a avaliação do conjunto, do panorama, não é? Porque qual foi a afirmação do ministro Paulo Guedes, que está numa situação política um tanto quanto desconfortável aí, que vamos aprovar este projeto de lei agora enviado, e isso seria compensado com a desoneração, não é? O fim das desonerações de vários setores. Mas nós não sabemos se a Câmara e o Senado vão aprovar o fim das desonerações, nós não sabemos, então nós não podemos dar um tiro no escuro. Essa tática do governo de fatiar, ela é extremamente imprudente, gente. Isso precisa ficar bem claro, porque até para a sociedade é melhor exercer um controle social sobre uma PEC que contenha todas as nuances de mudança tributária, do que você ficar apalpando no escuro com um fatiamento aqui, aí depois outro ali, sem saber o que é que virá, entende? Então, não é que eu esteja pessimista, eu estou desconfiado de que, por conta do advento das eleições, nós consigamos aprovar uma reforma tributária. Concordo com você, acho que reforma administrativa é importante. O Brasil, a máquina pública é cara, é dispendiosa, ela em vários setores ela não é eficiente, e existem muitos privilégios, nós sabemos, e eu não sei por que até agora o presidente Rodrigo Maia não pautou um projeto de lei, cujo relator é o deputado Rubens Bueno, para acabar com esse negócio de funcionário público ganhar 100, 120 mil, 200 mil por mês, não é, gente? Poxa, num país de renda média como o Brasil, isso é um escândalo, simplesmente escandaloso, não é? O salário mínimo de 1.000 e pouco e um servidor público ganhando 200 mil com base em penduricários. Não é? Isso precisa ser enfrentado com coragem, com desprendimento, não é? Isso aí é um tumor. É um tumor. E não vai ser com outro remédio, senão a proibição, não é? No sentido de que você quer ser servidor público, muito bem, você estude, passe no concurso e fique sabendo, você não vai ficar pobre, mas dificilmente você vai ficar rico. É a tua vida. Serviço público é assim. Agora, você quer ficar rico? Então você vá, tenha coragem e empreenda. Vai para a iniciativa privada, meu amigo. Você querer ficar rico no serviço público é um paradoxo, não é? Não tem sentido. Como é que você vai ficar rico com 10 mil, 12 mil por mês? Não tem como. Então, você tem que se sustentar e, evidentemente, se adequar a essas circunstâncias. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão também. Acho que na reforma administrativa nós temos que ver com muita atenção o regime de teletrabalho, porque o que nós estamos vivendo aqui, nós nunca mais vamos esquecer. E quando a gente tiver assim, uma idade um pouco mais avançada, nós vamos falar isso para os nossos netos, nós vamos falar isso, olha, isso se não vier outros, né? Tomara que não, Deus queira que não. Mas o que eu quero deixar bem claro é que teletrabalho veio para ficar, é mais produtivo e no serviço público, em algumas áreas, é importante sim, não é? A questão do critério de avaliação de desempenho, acho bom, mas nós temos que saber quem é que vai avaliar. E os critérios têm que ser objetivos, eles têm que ser quantificados de forma objetiva, porque se tiver uma margenzinha de manobra para deslavar discricionarismo, subjetivismo, eu tenho receio, por exemplo, de um servidor superior hierárquico desonesto punir, não é?
o subordinado que é honesto, porque o subordinado pode delatá-lo, pode denunciar. Você entende? Então, essas questões todas estão envolvidas, imbricadas, e nós temos sim que enfrentar a necessidade das reformas. Sim. Doutor Paulo e Lucien, fiquem à vontade aí para também fazer. Doutor Paulo. Eu gostaria. Deputado, o senhor mostrou o quadro que, especialmente nós que vivemos dentro do Congresso Nacional, temos o conhecimento não só do seu trabalho, mas como do esforço do Congresso Nacional em melhorar a legislação brasileira, mas nós temos, profissionais de ringue, há anos nós estamos com dificuldades, não vou falar da regulamentação, que eu sei que dentro do Congresso Nacional tem pautas mais importantes, mas fatos que nos levam a crer que muitas das nossas reivindicações não são bem-vindas, porque nós perdemos o espaço que tínhamos de procurar o parlamentar, a dificuldade de entrar, acessar o Congresso Nacional, que já fizemos centenas de pedidos, já temos feito reuniões, tudo, mas isso está emperrado, como se nós fôssemos realmente o que diziam que somos. Nós não somos. Nós trabalhamos com ética, transparência e com muita correção e responsabilidade, credenciados pelos nossos clientes, mas temos essa dificuldade que não me parece razoável. Essa é a primeira questão que eu queria colocar para o senhor. Outra, como o senhor já fez essa exposição macro, que é excelente sua exposição, eu queria saber de fatos que atingem a população de forma muito mais... Porque a população não sabe bem do que se tratam essas coisas macro, mas eles sabem o que causa danos a ele imediatamente. É a questão do julgamento em segunda instância, em que os pobres, isso é fato, e eu sou da Comissão de Segurança Pública, o senhor sabe. O fato é que as prisões brasileiras continuam lotadas de jovens, hoje envolvidos, cooptados pela criminalidade, porque não tem escola técnica, não tem acesso, não tem nada. E quando conseguem uma vaga, não tem livro, não tem... Bem, as condições são sempre ruins. Enquanto isso, esses presos, que posso dizer uma linguagem mais policial, eles são pé de chinelo. E, como pé de chinelo, até mesmo os órgãos de segurança pública, prendê-los é uma coisa mais simples do que prender, como tem sido feito recentemente, grandes figuras corruptas, corruptoras, que levaram o nosso país para um buraco sem fundo. Isso é uma coisa. A outra é o projeto do presidente Bolsonaro de armar a população. Armar a população é um ato que demonstra a incapacidade do poder público de dar segurança para o cidadão. Porque eu mato alguém e vou ter que provar que foi em legítima defesa. Eu terei que provar. Quando, às vezes, o sujeito finge que está armado e eu atiro nele achando que era assim. Então, a facilidade do uso da arma de fogo, essa é muito complexa para que um país, que até então nós éramos um país pacífico e não envolvido com grandes quadrilhas mundiais. E agora estamos entrando nessa seara que, acredito, prejudica muito
a população e não dá uma solução para essas cadeias lotadas, superlotadas. Enquanto isso, eu, advogado, se cometer algum delito, eu vou para uma sala especial, porque sou advogado. O que não é nada razoável, nem para mim, nem para o juiz, nem para o político, nem para ninguém. Todos somos iguais perante a lei. Eu queria que o senhor, com a sua experiência, explanasse isso, não só esclarecesse isso, não só sobre o seu pensamento, mas especialmente para os nossos colegas que estão assistindo esse debate. Por favor. Bom, Paulo, eu concordo plenamente com você quando ressalta a importância do profissional que atua nas relações institucionais e governamentais. Eu mesmo posso aqui confessar, já mudei de ideia, mudei de opinião, depois que eu ouvi tecnicamente a exposição de alguém que foi ao meu gabinete dizer: não, deputado, eu sei que o senhor numa entrevista disse isso, mas eu gostaria que, se o senhor me permitir e me à vontade, expor o outro lado da questão. Pois não, fique à vontade, quer um café, quer uma água, pode falar. E aí, depois de um tempo, eu mudo de opinião porque vi que a razão estava do outro lado. O que está acontecendo hoje com o projeto de lei das fake news, que veio do Senado, é um projeto muito carregado de emoção, porque são os agentes políticos que estão votando, todos eles feridos por conta de fake news, né? Então, eles votaram de forma emocional no Senado. Então, ele chegou na Câmara dos Deputados com a seguinte mensagem: tem que punir, e punir de forma drástica quem dissemina fake news. Tudo bem, até aí tudo bem, mas é só isso o projeto? Ah, não. Então, vamos ouvir a outra parte? Vamos ouvir. E aí você, então, vai ouvir Facebook, você vai ouvir Twitter, você entende? Você vai ouvir o outro lado e eles falam: não, nós também queremos combater a desinformação, nós também queremos combater as fake news. O problema é que há dispositivo no projeto que, a pretexto de combater as fake news, viola a sua privacidade por conta da questão da rastreabilidade, que seja, é um novo termo, que muitos deputados não tinham nem ciência da existência dele sobre esse projeto. Rastreabilidade. Explique para mim o que é rastreabilidade. E ele, então, já vai numa outra perspectiva. Então, eu penso assim, que existe uma frente parlamentar em defesa da função daqueles que atuam nas relações institucionais e governamentais. Se não tiver, vamos fazer, Carol. Vamos fazer, Marina. Vamos fazer uma frente parlamentar. Concorda? E mais, publicamente assumir a defesa institucional da importância do trabalho de vocês. Afinal de contas, são detentores de conhecimentos técnicos específicos que vão contribuir para o aperfeiçoamento do processo de votação. Quem é que vai ser contra isso, a não ser gente mal intencionada? Aí já não é... gente mal intencionada aí já não é política, aí já é polícia. Então, já é um outro terreno. Então, o que eu quero dizer é que eu estou contigo, tá? Sustento a legitimidade total da atuação do profissional que atua nesta área e exalto a importância da BRIC, como fiz no começo desta nossa conversa. Agora, com relação ao pois não. Não, eu queria só, aí nesse ponto ainda, eu participei como profissional de relações institucionais governamentais na elaboração da Constituinte. Clientes meus que tinham interesses, associações que tinham interesses, confederações que tinham interesses, levavam as suas reivindicações e nós, profissionais, à época chamavam de lobby, mas era lobby e era um lobby responsável, correto, tanto que meus colegas desse tempo, do tempo da Constituinte, estão todos aí trabalhando e oferecendo a segurança para o parlamentar de que nós não vamos procurá-lo
com má intenção, com desvirtuamento do trabalho, mesmo porque essa é uma regra fundamental da ABREG. Obrigado, deputado. Esse parêntese aí, por favor, continue. Você é um privilegiado. Você conviveu com figuras como Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Severo Gomes, não é? Então, você é um privilegiado. E por isso que eu fico extremamente contrariado quando eu vejo assomar a tribuna da Câmara dos Deputados parlamentares que não sabem manejar a língua portuguesa e se utilizam de palavras de baixo calão na tribuna. Tribuna é coisa sagrada. Isso mesmo. Tribuna é coisa sagrada. O exemplo do parlamentar que inspira e condiciona o comportamento dos seus eleitores. Então, não pode um presidente da República falar assim, eu vou te dar uma porrada na cara. Não pode um presidente da República xingar o sujeito de otário. Não pode. Por quê? Porque ele condiciona comportamentos. Não é? Aquele que o admira de forma incondicional, ele vai supor, bom, se ele que é presidente pode e conseguiu chegar à presidência, eu também posso. E aí vai replicar comportamentos violentos. Então, esse padrão de comportamento hostil precisa ser condenado. E não é ser contra o Bolsonaro, é ser a favor de que a política seja exercida com o mínimo de decência. Aliás, falando em armamento, como você disse, o sujeito que tem, diante de uma pergunta, a vontade de dar um soco na cara, na boca de alguém, se tivesse armado, como ele prega, ele fazer o quê? Uhum. Então, olha, em termos mercadológicos, quem pode ganhar com essa questão de amar a população toda é advogado criminal. Carol vai rir. Por que o advogado criminal vai ganhar? Porque qualquer discussão, um tapa no rosto, um xingamento mais ofensivo, o sujeito não vai retrucar com o verbo. Ele vai se utilizar da arma e vai matar. É a violência ocasional, é a criminalidade ímpeto. Vai parar com o advogado criminal. Óbvio. Então, eu também sou contra armar todo mundo. Nós precisamos desarmar. Mas os bandidos estão muito armados. Então, nós que armemos a polícia. O controle legalizado do uso da violência é estatal. A violência privada, o uso, o discurso físico privado é o que você muito bem disse, Paulo. É o reconhecimento da falência da segurança pública. Então, nós temos este pensamento comum e compartilho com essa tua preocupação. E quero só destacar a você o seguinte, hoje foi discutida na Câmara a criação de um Tribunal Regional Federal. E foi, então, aos 45 do segundo tempo, emendada a proposição no sentido de que não haverá não haverá custos, aumento de despesas no ano que vem por conta dessa criação. Ok. Mas existe um dispositivo que está tramitando na Câmara que faz e que satisfaz e que atinge o objetivo da efetividade da justiça, porque foi esse o argumento utilizado para a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é a PEC da segunda instância. A PEC da segunda instância, com a antecipação do trânsito em julgado para logo depois do exaurimento da segunda instância, vai tornar a justiça brasileira muito mais efetiva. Porque hoje você tem que percorrer 4 degraus para ver a decisão executada e com a PEC da segunda instância com 2 degraus. Você, então, já tem o seu direito concretizado. Vai atrair investidores que vão saber que o judiciário é previsível, tem estabilidade e é efetivo, não é? E você vai, evidentemente, dar mais condições de otimização da cidadania aos pobres, aos mais vulneráveis. Por quê? Porque a PEC da segunda instância, ela também vai atingir a área trabalhista, a área previdenciária. Hoje, muitas vezes, sujeito com 75 anos, ingressa com pedido de revisão da pensão, revisão da aposentadoria. E qual é a média de efetivação de uma decisão judicial no âmbito previdenciário? 15 anos, Paulo. 15 anos. Isso é inconcebível. Então, muitas vezes, ele morre ao longo do caminho, não tem o seu direito.
Então, é isso que a gente precisa agora, nisso que a gente precisa intervir. Né? Tá vendo? É a angústia e a esperança. Claro. Entendeu? Claro. Eu fico... Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, na verdade, uma colocação e uma pergunta. O senhor falou das pessoas que tiveram o prazer de conviver com Ulisses Guimarães na época da Constituinte. Eu sou mais novo, eu tenho exatamente a mesma idade do senhor. Mas a primeira vez que eu fui para a Câmara em Brasília, eu me lembro de chegar na Comissão de Finanças e Tributação e eu vi lá sentado Roberto Campos e Delfim Neto debatendo. E eu achei aquilo uma coisa assim absolutamente sensacional. Nossa, que privilégio da gente ter pessoas daquele calibre discutindo e falando. Aí você tinha depois Candir, você tinha Luiz Salomão, você tinha, enfim, várias pessoas de várias tendências discutindo. Mas, dentro da esperança que o senhor falou, eu acho que hoje o papel da Câmara, como o equilíbrio dos três poderes, é muito maior. O papel que a Câmara tem desempenhado nesta legislatura é um papel de equilíbrio extremamente importante. Tá? E diferente do que a gente viu no passado. Então, eu acho que há esperança de uma certa forma. Mas aí, me lembra um pouco também de quando antes de eu ir para Brasília, me lembra da eleição do Plano Cruzado, em 1986. Tá? E naquela eleição, dos 27 estados, 26 elegeram governadores do PMDB. Foi uma enxurrada. Né? E foi porque todo mundo estava achando sou fiscal do Sarney, etc. Será que esta eleição vai ser a mesma coisa com a extensão dos R$600? Porque o problema, os R$600 são absolutamente fundamentais, excepcionais, únicos para salvar a gente da pandemia. E realmente a gente não caiu muito mais por conta disso. Até a sabedoria do Congresso ter aumentado isso, esticado o prazo. Mas a gente sabe que isso também não é sustentável no longo prazo. Não adianta a gente querer achar que vai passar de 247, como falou o Guedes, para R$300 e vai criar um rombo no governo. O que vai acabar acontecendo é um plano cruzado. Eu tenho uma preocupação com médio e longo prazo, e principalmente o bom senso da Câmara de voltar a um papel de poder moderador nesse momento onde se está falando de uma gastança sem fim, na qual a gente sabe que a economia brasileira não suporta sustentar isso a médio e longo prazo. A gente pode falar de reforma tributária, a gente pode falar de reforma administrativa, pode falar de um monte de coisa, mas não aguenta pagar uma conta desse tamanho. Então, como é que o senhor vê este impasse entre a política, o desejo econômico e a nossa sustentabilidade a médio e longo prazo? A pergunta que você me faz se refere às eleições deste ano ou de 2022? Desta com certeza, mas de 2022, do jeito que está indo também. Vou lhe dizer com toda a segurança, ele não vai conseguir manter R$600 até 2022, mas num exercício hipotético aqui de imaginação, se conseguir, pode ter certeza vai ser até mais forte e plebiscitária do que aquela eleição de 86, que eu assisti também. Já tinha 16 anos e eu lembro muito bem, era quem votava a favor ou contra o plano real, o plano cruzado. Não tinha conversa. Você podia sustentar outras bandeiras, mas era só isso. Agora, veja bem, como que o presidente Bolsonaro mudou de ideia rapidinho. Né? Ele sempre foi hostil a esses programas assistenciais. Né? Ele sempre foi hostil, ele sempre foi crítico. Aí agora está vendo essa pandemia e ele observou claramente que isso gera, sim, dividendos eleitorais muito fortes, né?
e por isso já está preparando aí com a equipe econômica, depois de muita tensão, idas e vindas, né, um novo programa, não sei como é que vem, né, não, evidentemente, com R$600, mas deve vir aí com até 300, não sei, né, vamos imaginar que assim seja, porque ele sabe que isso é que proporcionou o êxito da sua viagem ao Nordeste, que ele foi carregado lá, né, nos ombros do povo. Então, eu digo a você. Agora, também tem uma questão, viu, assim, eu quero saber, cadê a oposição, hein? Eu acho assim, ela está muito fluida, sabe? Flácida, sabe, Luci? Você vê, assim, o mais inteligente, o que tem mais conhecimento do Brasil, é muito explosivo, o sujeito é extremamente nervoso. Qualquer coisa, o cara parece sei lá, uma bomba. Não pode, o cara tem que ter controle emocional. Você vê aquela campanha de 98, essa pessoa, esse agente político que me refiro, você sabe, ele perdeu a eleição numa entrevista, poxa. Numa entrevista, perguntaram qual o papel da Patrícia Pilar na sua campanha. Ele falou, dormir comigo. Acabou a campanha. Você se lembra disso? Por conta de uma frase, Luciano. Imagina se fosse hoje essa frase, que é absolutamente infeliz. Hoje ele seria apedrejado. Apedrejado. Na época lá... Merecidamente. Pois é. Na época foi aquele escândalo, em uma semana diluiu, desidratou. Então é isso agora. Eu não vejo, por exemplo, disposição da oposição de se unir, não para maldizer o governo, não para promover a maledicência, não para ficar apontando dedos, mas para apresentar ao país um programa consistente, sério, tecnicamente bem fundamentado e pedagogicamente bem comunicado com a população. Nós pensamos diferente do que está aí. Veja o que pensamos. Para esse setor, você entende? Com motivação, uma outra ambiência. Não tem. Então, você vê lá no lado do PT ainda aquela questão do Lula. É difícil, está muito difícil. Então, realmente, eu acho assim, se o governo conseguir apresentar um programa assistencial poderoso, a eleição de 2022 vai ser plebiscitária, viu? Como você bem invocou aí o exemplo de 86, por isso e por conta da desidratada, anêmica, indisposta oposição que hoje nós temos, Lembrando que o interesse do governo é duelar com a esquerda, porque o que o do governo não quer é duelar com o centro democrático. O centro democrático é que assusta o governo. Então, assusta o governo a emergência de um Moro, a emergência de um Mandetta, a emergência de um Luciano Huck, a emergência de alguém no espectro do centro democrático e reformista. Para o governo, é melhor duelar com a esquerda, porque aí é 50% de chance. E tendo a máquina na mão, muito mais. Agora, duelar com o centro reformista e democrático é outra questão, aí é um outro desafio, aí já é uma outra linguagem. Você entende? Eu pergunto a você, muitos dos seguidores de Bolsonaro dizem assim, tá, tudo bem, ele é assim, ele fala palavrão, mas ele é honesto, ele não rouba. Eu pergunto, quer dizer então que o Brasil não tem alguém que seja honesto, mas que não transforme a linguagem no esgoto a céu aberto? Quer dizer, não tem no Brasil nenhuma pessoa que possa emergir com essa capacidade de reunir forças políticas? Muito difícil, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente vai ter que ter um Congresso que tenha uma certa responsabilidade em colocar esse contraponto. Enfim, eu acho que tem uma parte do centrão fisiológico, que está caindo, enfim, com o governo, e tem uma parte que ainda diz, olha, vamos olhar a coisa porque vai ser melhor para todo mundo e vamos voltar a crescer de uma forma organizada, coerente.
e voltar, no fundo, às propostas que fizeram com que o governo fosse eleito, né? E não só agora uma compra do voto, como o senhor disse, Plebiscitário, isso mesmo. Isso, desculpa, mas a minha dislexia tem uma hora que ela fica um horror. Você tem toda a razão. E eu só acrescentaria o seguinte, dizem que ele está fazendo isso para agradar o público radical dele. Não é? Esse xingamento à imprensa, pô, como é que vai xingar um jornalista? O cara é um profissional, o cara tem filhos, pô. O cara tem sentimento, o cara vai lá para trabalhar, ele faz a pergunta e fala que eu vou te dar um murro na boca, quer dizer, sabe? Então, legítima. Exato, que faz parte do dever da função dele. Eu acho que não é ser contra o Bolsonaro, é ser a favor de uma política exercida com decência, integridade, equilíbrio, sabe? Ponderação, porque o líder ele condiciona o comportamento dos liderados. E eu temo muito essa violência compulsiva de um líder político brasileiro, ele é um líder político brasileiro, no sentido de ser replicado por outras pessoas aí. Deputado, tenho duas perguntas rápidas e também tem duas perguntas aqui no chat. Uma pergunta e meia, porque meia já foi respondida, que era da Carol. O senhor comentou da PEC da prisão em segunda instância, né, que eu pessoalmente sou super a favor, acho que faz todo sentido, concordo com o senhor. Eu queria saber como os outros partidos têm recebido essa proposta da PEC. E a segunda pergunta com relação à segurança, né? O doutor Paulo falou da questão dessas propostas de utilização de armas, de armamentar o país, né? O que eu sou também totalmente contra pessoalmente, mas eu vi que o senhor postou ontem no seu story uma informação falando que a cada 7 horas uma mulher morre assassinada e que por isso o Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. E esse número realmente é assustador. E agora, durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou muito mais. Eu estou, assim, puxando essa pauta também um pouco da mulher, porque a nossa presidente da Briga é mulher. Eu estou vendo a Francine aqui, que coordena o Comitê da Mulher da Briga, a Briga Mulher, a Francine Mor, que tem feito um trabalho fantástico na parte de relações institucionais, mulheres em relações institucionais. E aí eu queria saber se o senhor está envolvido também nessa pauta de segurança, eu vi o seu story, como que o senhor tem se envolvido nessa discussão? Bom, vou ser muito sincero e objetivo, tá? Com vocês, pode ser? A PEC da segunda instância só será aprovada se tiver clamor popular. Caso contrário, não vai ser sequer votada. Ela ganhou um impulso depois de uma declaração do presidente Rodrigo Maia de que votaria no segundo semestre, não é? E depois ela esfriou. Não sei se vocês estão vendo isso, ela esfriou. Ninguém mais toca no assunto, ninguém mais, em termos de parlamento brasileiro, cogita de discuti-la, não é? Então ela deu uma esfriada. É o tipo da proposição que precisa de pressão popular para ser votada e aprovada. E ela é extremamente importante para o país, inclusive economicamente. Eu sou advogado, minha formação é na área jurídica e, na minha visão, a PEC da segunda instância, que não se limita à área penal, ela transcende a área penal, ela, se for aprovada, vai ser uma revolução, né, copernicana no sistema jurídico e judiciário brasileiro. Né? Agora, vai depender, evidentemente, da vontade da sociedade. O meu relatório está pronto, né? Eu só estou aguardando o presidente Rodrigo Maia pautar e dizer, vamos votar. Né? Porque o meu trabalho já está pronto, preparado. Alex Manente apresentou uma PEC muito interessante, eu faço algumas modificações, não é, para melhorá-la, para aperfeiçoá-la, depois de dialogar com várias entidades, instituições, setores, não é, inclusive da inteligência acadêmica brasileira, e, enfim, vamos aguardar agora os próximos capítulos. E com relação ao feminicídio, é o que você bem afirmou, a cada 7 horas uma mulher morre assassinada no Brasil. O Brasil é o 5º país no mundo que mais assassina mulheres, não é?
em termos de feminicídio mesmo, não é atropelamento de mulher, não é um atropelamento, não é um homicídio culposo, você entende? Não é a mulher que caiu ou ficou ou adoeceu, não. É assassinato mesmo, feminicídio. E apresentei um projeto de lei para tirar o feminicídio da qualificadora, hoje ela é uma qualificadora do homicídio, para transformar em crime autônomo. Né? O aborto é um crime autônomo, né? O infanticídio é um crime autônomo. Eu creio que o feminicídio tem que ter também visibilidade por conta do impacto social e econômico que causa no Brasil. Né? O Brasil é um país, é uma vergonha em termos estatísticos o que nós fazemos é um banho, um oceano de sangue feminino que envergonha o Brasil. Essa que é a verdade, certo? Bom, agora, nós vamos enfrentar nestes dias o desafio dessas reformas, não é? Vamos ver como elas serão operacionalizadas, como elas serão impulsionadas, mas com aquela ressalva minha de que daqui a pouco os deputados já vão para suas bases para fazer as lives deles, para visitar eventualmente alguns municípios, porque tem as eleições municipais e toda a atenção vai ficar agora para a paróquia de cada um, né? Para a província de cada um. Você vai querer saber quem vai ganhar em São Paulo, você vai querer saber quem vai ganhar em São José do Rio Preto, ou vai querer saber quem vai ganhar aqui em Campo Grande, e tem que isso não seja muito bom para o Brasil. Sim, acho que a pandemia e também agora a eleição atrasa muitas pautas importantes, como a da PEC da prisão em segunda instância e outras tantas importantes, né? E eu fico muito feliz de ver um deputado homem defendendo também a pauta feminina, né? Que defendendo a questão da segurança. Eu sou feminista. Sim, eu fico feliz de ver. Tenho muitas pautas em relação a esse tema e quero sempre reafirmar a minha posição em defesa das mulheres, né? Então, esse projeto de lei foi sugerido por um juiz de direito, um juiz que preside júri e que não suporta mais ver. Ele falou: Fábio, estou com um problema psicológico, cara. Tanto processo de feminicídio aqui em Campo Grande. Nós precisamos fazer alguma coisa, senão eu vou me sentir culpado, estou com um sentimento de culpa. Me ajuda, calma, vamos fazer aqui, como que você quer? Aí fala: tem essa proposta aqui que eu peguei na Espanha e tal, e a gente está trabalhando, fazendo a nossa parte. E a gente agradece. Só passar então as perguntas aqui rapidinho. Tem uma parte da pergunta da Carol Venuto, que ainda não foi respondida, que ela gostaria de saber quais são as perspectivas quanto à continuidade das deliberações remotas, que é um tema aí que ela até participou de uma audiência pública. Carol, você que não quer fazer a pergunta, você é nossa presidente, vou ler a sua pergunta no chat, não é justo. Completa aí da audiência pública rápido, que você participou. Para não passar na frente aí dos outros. Não, deputada, a gente está passando o maior apuro, né, com as deliberações remotas. Como o senhor pode imaginar, a gente está brincando que viramos atendente de telemarketing, de tanto telefonema que a gente está tendo que dar. E nós estivemos essa semana passada com o deputado Roberto de Lucena, numa audiência na Secretaria da Transparência, exatamente alertando, porque a gente entende a excepcionalidade do momento e por isso as deliberações estarem sendo remotas. Mas assim como em todas as outras esferas, o que era para ser momentâneo está se prolongando demais e talvez mereça um ajuste aí de uma correção, porque a nossa atividade o acesso está completamente restrito. Então, eu queria saber do senhor qual a perspectiva de continuidade aí das deliberações remotas, e se tem alguma previsão de ampliar a participação da sociedade para que a gente consiga acessar os senhores de uma forma mais fácil e, acima de tudo, mais transparente, né? Acho que o WhatsApp não nos parece a via mais qualificada para que esse debate que estamos travando aqui seja feito, né? Bom, primeiro, você está em Brasília, cara? Como é que está a questão aí dos números? Começou a cair há 2 dias. Tá. Eu acho que assim vai depender muito desta questão relacionada ao comportamento dos números da pandemia, sabe? Sobretudo aí em Brasília. Eu vejo assim
o Rodrigo Maia muito seguro e convicto de não permitir qualquer risco de infecção, né, de contágio e contaminação, até porque quem convive conosco na Câmara sabe como é que é o ambiente lá, é um ambiente fechado, né, é ar-condicionado ali, jogando, né, o ar ali toda hora, e são deputados, muitos deputados que estão em grupos de risco, né, senadores também, e eu não estou muito otimista com relação ao retorno das atividades presenciais esse ano, não. Não sei se era isso que vocês gostariam de ouvir, mas é o que eu tenho a dizer, porque a impressão que eu tenho... A gente concorda, a saúde de todos é mais importante do que tudo, mas a provocação que a gente deixa é, de repente, que o sistema, o Infoleg, ou o sistema por onde as votações estejam sendo realizadas, permita uma participação mais efetiva dos profissionais de risco. Né? Legal, acho justo e acho que a gente tem que ver isso sim com o Rodrigo Maia. Poxa, por que não? São deliberações que devem ser feitas da forma mais transparente possível. Eu, por exemplo, com essas lives todas que eu venho fazendo, desde quando começou a pandemia, eu descobri que eu tenho um nervo chamado ciático, certo? E que eu quase saiu. Teve um dia que eu fui levantar, não levantei. Então, aí sim que eu me recondicionei, agora estou fazendo bastante alongamento, fisioterapia, porque 4, 5, 6 lives fora as sessões da Câmara dos Deputados, não é? Mas é isso, preservar, não é? E isolamento social e tocar para frente, né? Tá. Deputado, a única coisa que eu tenho certeza é que o senhor parece muito mais novo. O senhor é o tipo de pessoa que vai quebrar a Previdência. O senhor está com 51, a mesma idade que eu, mas o senhor parece novinho, então não sei se a família é longeva desse jeito, mas parece, viu? É minha mãe, né? Minha mãe Terezinha, ela tem 83 anos, uma cabeça muito boa, e não tem essa aparência. E é índio, sangue índio. É verdade, concordo, Lucien. Deputado, a gente tem só mais 10 minutinhos e tem uma pergunta aqui do Breno Guimarães, que ele é do grupo Jovem RIG, e ele tem sido uma grande liderança entre os jovens de relações institucionais e governamentais, inclusive ele que lidera um projeto da Abrig de podcast que ele entrevista relações institucionais. Breno, você não quer fazer a pergunta, já que você está aqui? Tem a última pergunta aí do chat. Não sei se ele está ouvindo a gente agora. Tá aí, Breno? Acabou de liberar o microfone. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Show de bola. Obrigado. Poxa, eu tinha saído aqui um minutinho para pegar o prato para jantar e você me pegou com a faca e o queijo na mão aqui, praticamente. Mas vamos lá. Eu achei que o deputado, aliás, boa noite de novo, né? Eu achei que o deputado iria responder no momento que estava rolando a discussão, que eu achei interessante que ele estava falando sobre a reforma tributária. Isso, sobre a reforma tributária. Isso. E aí ele comentou sobre as eleições municipais que vão acontecer. Ele apontou até um fato bacana, né, que eu sou do Rio de Janeiro, eu não sabia, sobre em outubro parecer que tem um segundo recesso, né, o mês antes das eleições parece que tem um segundo recesso. Achei isso interessante dele pontuar. Mas eu gostaria de saber a opinião do deputado acerca desse ponto que eu coloquei aqui, da eleição para a que... presidência da Câmara, né? Exatamente. Como é que isso pode impactar no sucesso da reforma e qual que é a sua opinião, essa leitura que o senhor traz aí para agregar no nosso debate? O Breno fez uma pergunta agora muito legal, assim, né? Porque poucos estão fazendo essa pergunta aos deputados, eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Com relação ao Rodrigo, eu acho que reeleição não tem sentido, sabe? Não tem sentido. Não é previsto na Constituição Federal, ele já está no 3º mandato como presidente e é momento de outra figura, de outra dimensão política assumir a presidência da Câmara. Agora, com relação à presidência do Senado,
me parece que a reeleição, a questão jurídica é duvidosa. Eu preciso estudar com mais profundidade para me posicionar. Mas como eu sou da Câmara, eu tenho muita simpatia pelo Rodrigo Maia, acho que a liderança dele é saudável para o Brasil, gosto de muitas das posições dele, mas não acho legal para a biografia dele de estender, né, ou esticar a corda para continuar no 4º mandato, né, 8 anos praticamente, 2 mandatos seguidos, 2 legislaturas como presidente da Câmara. Entendeu? E isso pode, sim, como você bem disse, atrapalhar e obstruir o processo político de articulação das reformas, porque a energia toda será canalizada para a questão da assunção ao poder, quando ela deveria estar canalizada para destrinchar, não é, os meandros, né, e as nuances do processo de reformas estruturantes que o Brasil precisa. Então, você tem toda a razão, Breno Guimarães. Não dá. Eu acho que, poxa, tá bom, 3 mandatos, Rodrigo, né? A biografia é impecável lá como presidente, exerceu quase que funções de primeiro-ministro no parlamentarismo no momento crucial, quando o presidente Bolsonaro começou a se desequilibrar totalmente com aquelas declarações intempestivas, aquelas manifestações pelo fechamento do Supremo, do Congresso, coisa muito nebulosa, sabe? Muito triste, muito deprimente. Então, essas horas que eu fico orgulhoso da OAB, assim, sabe? Eu falo que a OAB só tem sentido se ela for contra-majoritária. A OAB, ela não é uma instituição para agradar o poder. A OAB, ela só existe para contestar o poder. Essa é a função do advogado. O Paulo Castelo Branco, fazendo bodas de ouro na advocacia, que é uma referência, portanto, para todos nós, ele sabe qual é o papel do advogado. O advogado está lá no escritório dele. Chega alguém falando o quê? Olha, tem uma acusação contra mim. Acusação de quem? Do Estado. Vem cá, vamos contestar. Então, este é o papel do advogado, contestador. E uma OAB que seja complacente com o governo perde todo o sentido, todo o brilho. Não é? E ele é um privilegiado, Paulo, porque o Reginaldo Castro, né, foi um dos maiores contestadores, foi uma mosca na sopa do poder. E eu acho que isso é que abrilhanta a biografia de um bom advogado. Muito bem. Muito bom a referência ao Reginaldo. E eu queria lhe dizer, deputado, que queria parabenizá-lo, especialmente pelo prêmio do Congresso em Foco, e queria lhe dizer que eu sou colaborador do Congresso em Foco desde o início do Congresso. Silvio Costa, jovem, entrou nessa missão de fazer uma imprensa mais clara sobre o Congresso Nacional, e eu tenho muita honra de ser colaborador há tantos anos lá. Parabéns ao senhor e espero que meus netos aproveitem muito o seu trabalho, porque meus filhos já estão muito velhos para aproveitar. Tá bom? Muito obrigado, deputado. Luciene, um abraço ao Breno, também pela pergunta, pela contribuição aí. Luciene, 30 segundinhos aí seu também para fechar, que a gente tem... O senhor, a única coisa que o senhor fez nessa live foi confirmar para todo mundo a razão da sua eleição e enfim, do reconhecimento ao seu trabalho, porque no final das contas a primeira pergunta que eu fiz não é sobre o trabalho, é sobre a pessoa, né? E o senhor respondeu de uma forma instigante, e é isso que a gente precisa, pessoas apaixonadas pelo país e por fazer a coisa correta. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer o seu apreço à coisa pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Luciene, pela oportunidade de eu expor as minhas ideias, minhas impressões sobre o país. E se essa live foi boa, eu espero que tenha sido, devo isso a vocês
que me deixaram bem à vontade, não é? Até confessei aqui meu problema no ciático, para vocês verem como que foi uma coisa quase difícil, né? E conhecer essa figura extraordinária do Paulo aí, Castelo Branco, por quem eu dou um abraço espiritual aqui, pela referência dele na advocacia, e vamos juntos, né? Eu acho que nós temos muito a fazer. Uma vez eu encontrei o saudoso Darcy Ribeiro no aeroporto do Rio de Janeiro, quando eu era estudante, e entreguei um livro para ele autografar, e ele escreveu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou: como é teu nome? Eu era estudante de Direito. Eu estava tão assim embevecido em olhar para o Darcy Ribeiro como o maior intelectual do Brasil, não é? Eu disse: Fábio. Ele falou. Aí ele escreveu assim, entregou para mim, piscou e eu fui. Aí eu abri o livro e falei assim: querido Fábio, o Brasil é a nossa tarefa. Então eu quero compartilhar isso com vocês. O Brasil é a nossa tarefa. Bom. Deputado, também gostaria de agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Realmente, eu fiquei muito feliz que o senhor é o premiado, porque foi um prazer ouvir o senhor por 1h30, um trabalho fantástico que o senhor tem feito. Foi uma aula aqui para a gente, pelo menos para mim foi uma aula ouvi-lo durante essa 1h30. Muito obrigada pelo seu tempo. E passar aí para a Carol também se despedir. E espero a gente poder tomar um cafezinho presencialmente em breve, todo mundo juntos aí, junto com o senhor. Obrigada. Pois bem, Marina, brigadíssima a todos. Deputado, como eu disse para o senhor já, não é só pelo que você faz, mas é pela forma como o senhor faz, que é sempre muito amistosa, muito delicada, muito cordial. Então, deixamos aqui um abraço muito especial para o senhor, em nome de todo mundo da Abriga que está aqui hoje assistindo e prestigiando o senhor. Vamos junto e, como o senhor diz, avante. Avante. Um abraço. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Bernardo. Tchau, tchau. Tchau.